Ok, estamos de volta, terceiro bloco dos nossos estudos sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nas duas últimas aulas, falamos sobre vigência e sobre revogação da norma. Concluímos trabalhando aquele tema que, de fato, é um pouco confuso, um pouco bagunçado, que é a repristinação. Ok? Agora nós damos sequência aos estudos para falarmos sobre a obrigatoriedade e a integração da norma jurídica. Nesse contexto, artigo 3º da LINDB traz a seguinte redação: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Este é o princípio da obrigatoriedade da norma. Alguns doutrinadores vão falar ainda sobre alguns outros princípios aqui relacionados. Você vai encontrar, por exemplo, alguns destacando o princípio da eficácia sincrônica. O que significa esse princípio da eficácia sincrônica, professor? Simples. Atualmente, em se tratando de uma lei federal, estou pensando aqui exemplificativamente, quando a lei entrar em vigor, ela entra em vigor em todo o território brasileiro ao mesmo tempo. Eficácia sincrônica. Antigamente nós falávamos em eficácia progressiva, etc., teses e princípios que, por exemplo, estabeleciam regras como, quando a lei entrar em vigor, ela entra em vigor primeiro na capital federal, aí depois para as capitais dos estados, aí depois para toda a extensão. Então ela era progressiva. Me parece evidente que tais teorias não são aplicadas. Atualmente nós aplicamos a teoria da eficácia sincrônica. Se eu estou pensando numa lei federal, então logo entre em vigor, ela entrará em vigor em todo o território nacional e passará a ser de observação obrigatória para todos. Para todos. A partir desse momento em que a lei ela adquire vigor, ela adquire força obrigatória. Existiu um prazo de vacácio. Você teve tempo para conhecer do conteúdo dessa norma. Se não conheceu, paciência. Prazo para isso teve. Vacácio legis. Se eu pensar num Código Civil, num Código de Processo Civil, a vacácio foi de 1 ano. Você teve tempo para conhecer a norma. Se não conheceu, paciência. A partir do momento em que ela entrou em vigor, ela se torna de observação obrigatória. E, assim sendo, a ninguém se autorizará a alegar desconhecimento para justificar o descumprimento da lei. É isso que o legislador nos diz aqui no artigo 3º. Ninguém se excusa, ninguém se desculpa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Princípio da obrigatoriedade. Se você não sabia, azar, devia saber. E não vem com esse papinho de que não sabia, não, porque isso não é justificativa. Isso não é uma desculpa plausível. Isso não é uma desculpa aceita. Obviamente, esse princípio ele não é absoluto, Como quase tudo no direito, o princípio da obrigatoriedade ele não é absoluto. Nós vamos encontrar algumas exceções. E nós vamos encontrar algumas exceções na própria lei. Por exemplo, no Código Civil, nós vamos encontrar como causa de anulação do negócio jurídico o erro
de direito. O desconhecimento da lei, como causa de anulação do negócio jurídico. Artigo 139, inciso 3º. Também no Código Civil nós vamos encontrar disposição acerca do casamento putativo. O casamento nulo, mas que foi contraído por erro. E que por essa razão nós vamos aferir validade até a sua extinção. O casamento putativo, entenda, ele vai ser extinto. Só que a nulidade não vai causar efeito ex tunc, né? Em razão da putatividade, eu vou reconhecer validade e efeito ao tempo que se passou. Mas há exceções ao princípio da obrigatoriedade são ainda mais evidentes lá no direito penal. No direito penal, você vai encontrar algumas situações no Código Penal, artigo 65, inciso 2º, em que o desconhecimento da lei atenua a pena. Isso. Artigo 65, inciso 2º, se o indivíduo demonstrar que desconhecia da lei, não que ele não será responsabilizado criminalmente, será. Mas a sua pena será atenuada. E na lei de contravenções penais, artigo 8º, a pena pode ser até excluída, se demonstrado o erro de direito. A lei estava lá, mas eu não sabia que era uma contravenção penal. Eu desconhecia o direito. O legislador, artigo 8º da Lei de Contravenções Penais, vai dizer que essa é uma hipótese, então, de excludente da punibilidade. Claras exceções ao princípio da obrigatoriedade. A despeito de tais exceções, a regra é: ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que a desconhece. Ok? Artigo 3º. Agora nós seguimos para o artigo 4º. Mas antes de realizarmos a leitura do artigo 4º, eu preciso aqui fazer algumas considerações. Tá? Não sei se você já acompanhou as minhas aulas de processo civil ou não, mas se tiver acompanhado, talvez se lembre das aulas sobre os institutos fundamentais do processo, dentre os quais o primeiro é a jurisdição. O que significa jurisdição? De forma bem objetiva, sucinta, porque não é o foco da nossa aula. Jurisdição é o poder-dever do Estado de dizer e impor o direito, no caso concreto, para a solução de conflitos. Então, se eu me vejo em um conflito de interesses, como regra, eu não posso solucionar pelas minhas próprias forças, porque a autotutela ela é proibida. Então, se eu estou aqui numa situação de conflito de interesse, eu não posso, pelas minhas próprias forças, solucionar, porque a autotutela ela é proibida. É óbvio, existem algumas situações em que a própria lei autoriza a autotutela, né? Legítima defesa, estado de perigo, no direito civil, legítima defesa da posse, de esforço imediato, nós vamos encontrar. Mas, como regra, se eu me vejo numa situação de conflito e eu não consigo resolver por autocomposição, ou seja, por acordo, terei que provocar o Poder Judiciário para que ele exerça a atividade jurisdicional. Ou seja, para que o Estado, através do Poder Judiciário, representado ali pela figura de um magistrado, me diga, no caso concreto, o direito e imponha esse direito para a solução do meu conflito. Então, o Estado me diga se realmente eu tenho razão. E se eu tenho, fala para esse sujeito aqui, o réu, que eu tenho, e obriga-o a cumprir.
jurisdição. Poder-dever do Estado de dizer e impor o direito, no caso concreto, para a solução de conflitos. Por que eu estou falando de jurisdição? A jurisdição, como regra, ela é inerte. O que significa que o Estado ele não atua ex officio. Ele precisa ser provocado. Não pode o Estado sozinho, né, iniciar ali o processo para resolver o meu conflito de interesse com o João. Não pode. O Estado tem o poder de dizer e impor o direito para a solução do nosso conflito. Mas eu tenho que pedir, eu tenho que provocar. Estado, resolva. A jurisdição ela é inerte. Portanto, entretanto, uma vez provocada, a jurisdição também é inafastável. Ela é inerte porque não é exercida ex officio. Mas uma vez provocada, ela é inafastável. O que significa dizer que o Estado tem que me dar uma resposta. Se eu provoquei o Estado para o exercício da atividade jurisdicional, o Estado tem que fazê-lo. E tem que me responder, capaz de solucionar esse conflito. Mas e se não tiver lei? Se o caso que foi apresentado ao judiciário não é regulado por lei nenhuma? Imagina que é um conflito envolvendo recentes avanços na biotecnologia e que simplesmente não existe lei sobre o tema. Como é que o juiz vai julgar a causa se não tem lei? Uma coisa eu te digo, ele tem que julgar. Ele tem que julgar, porque a jurisdição é inafastável. Provocado o Estado tem que responder. Tem que julgar a demanda, ainda que não tenha lei. Esse é o resultado do chamado princípio da vedação do non liquer. Já volto aqui. Princípio da vedação do non liquer. No direito romano, havia um princípio chamado non liquer, que significa não está claro, não está líquido. O julgador romano, quando ele se deparava com uma situação em que não havia norma jurídica, o que ele não tinha conhecimento específico para julgar, ele poderia simplesmente dizer, não está claro. Não está claro. Portanto, eu não vou julgar. Non liquer. Não vou julgar. Não tem lei. Eu não conheço desse caso, então não vou julgar. Obviamente que este ato não é autorizado no nosso ordenamento jurídico. É evidente que no Brasil o juiz não pode fazer isso. Por isso que aqui nós adotamos o princípio da vedação do non liquer. Vedação do non liquer. Agora volta. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça. Artigo 3º do novo CPC. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão de direito. Princípio da inafastabilidade. Princípio da inafastabilidade. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
ameaça ou lesão ao direito. Traduzindo, se alguém provocar o judiciário porque está sendo ameaçado ou foi lesionado no seu direito, judiciário, você tem que responder. Mesmo que não tenha lei. Artigo 140. Artigo 140 do novo CPC. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna, sob a alegação de que não existe lei, ou obscuridade do ordenamento jurídico. Não tem lei, então não vou julgar. Aqui não vai julgar, você vai julgar sim. Vedação do non licet. Mesmo que não haja lei, o judiciário terá que dar uma resposta. Professor, mas se não tem lei, como que eu vou fazer? Oi? Se não tem lei, e nós viemos de uma escola chamada Civil Law, como que eu vou fazer? O julgador se valerá dos chamados mecanismos de integração da norma, meios integrativos da norma, que são analogia, costumes, princípios gerais do direito e equidade. Agora sim, artigo 4º da LINDB. Quando a lei for omissa, considerando que a jurisdição é inafastável, que o juiz não pode se excusar de julgar, quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Esses são os 3 mecanismos de integração previstos na LINDB. Quando a lei for omissa, quando houver lacuna, o juiz tem que decidir ainda assim. Para tanto, ele vai se valer da analogia, dos costumes e dos princípios gerais. Majoritariamente se entende que esta ordem é hierárquica, tá? Ok? Você vai encontrar alguns doutrinadores, o próprio Flávio Tartucci, que afirma não haver preferência nessa aplicação. Mas, majoritariamente, nesse ponto eu concordo com a doutrina majoritária, existe sim uma ordem preferencial. Não havendo lei, analogia. Não sendo possível a aplicação da analogia, costumes. Não sendo possível a aplicação de costumes, princípios gerais do direito. Ah, professor, e essa tal da equidade? Artigo 140 do CPC, que nós lemos. O juiz não se exime de decidir sob alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Então, pela LINDB, se a lei for omissa, o juiz julgará com base na analogia, nos costumes ou nos princípios gerais do direito. E pelo parágrafo único do artigo 140 do novo CPC, quando a lei expressamente autorizar, o juiz pode julgar, pode decidir com base na equidade. Vamos rapidamente falar sobre cada um desses mecanismos. Primeiro, a analogia. Quando que o juiz se vale da analogia? Simples. Quando ele pega uma norma que regulamenta determinada situação e aplica nesta situação aqui que não é regulada. O juiz se deparou numa situação, no caso concreto, com uma situação que não tem regulamentação normativa. Então ele vai ter que julgar, valendo-se dos mecanismos de integração. Primeiro deles, analogia. Ele vai procurar uma situação semelhante a essa. Encontrei. Tem norma essa situação? Então eu vou pegar essa norma e aplicar aqui por analogia. Quando a gente utiliza a expressão análogo, significa o quê? Semelhante. Ah, aconteceu uma situação análoga, né? Dias atrás aconteceu uma situação análoga à que está acontecendo agora. O que eu estou falando? Aconteceu algo semelhante. Aqui o que o legislador está dizendo, meus caros, é o seguinte: se este caso concreto não é regulamentado por lei, mas existe uma situação semelhante
que é regulada por lei, então pegue a lei desta situação, deste caso, e aplique aqui. Analogia. Ok? Norberto Bobbio, olha o que ele diz. A analogia é um procedimento pelo qual se atribui a um caso não regulamentado a mesma disciplina que a um caso regulamentado semelhante. Se aplica a um caso não regulamentado a mesma disciplina de um caso semelhante que é regulamentado. Analogia. Perfeito? Alguns exemplos de analogia. Quando a ADPF 132 reconheceu a constitucionalidade da união homoafetiva, surgiu uma questão. Ok, foi declarada a constitucionalidade da união homoafetiva. Mas, como é que vai ficar as questões relacionadas à constituição da união afetiva? Como é que vai ficar as questões relacionadas à validade da união homoafetiva? Se o casal resolver se separar, como é que nós vamos partilhar os bens? Se um deles falecer, como ficará a sucessão? Não tem norma. Vieram, declararam a constitucionalidade, mas não tem norma. O que fazer? O que fazer? Pegue as normas da união estável e aplique aqui por analogia. Então, na união estável, como é que faz partilha de bens? Na união estável, como é que é a sucessão causa-mortes? Na união estável, quais são os requisitos para a Constituição? Pega e aplica aqui. As situações são semelhantes. Analogia. Muitos anos atrás, quando começamos a celebrar contratos de leasing no Brasil, não havia norma regulamentadora dessa espécie contratual. De forma bem simplificada, porque não é objeto da nossa matéria, o leasing é uma espécie de um contrato de locação com opção de compra. Leasing também chamado de arrendamento mercantil. Locação com opção de compra. Não havia norma para regulamentar o contrato de leasing. Mas ele estava sendo celebrado e conflitos de interesses surgiram em decorrência. Como resolver esses conflitos? À época, não tinha lei, então, analogicamente, aplicava-se as regras da locação e as regras da compra e venda. Não é uma espécie de contrato de locação com opção de compra? Então, beleza, já que não tem lei, eu vou buscar situações semelhantes. Olha que semelhante em locação. Olha que semelhante em compra e venda. Vou pegar as regras e aplico aqui. Por analogia. Da mesma forma, no contrato de doação. No Código Civil de 16, o legislador falava que as cláusulas do testamento suscetíveis de interpretações diferentes, no caso concreto, deveriam ser interpretadas da forma mais adequada àquilo que o testador pretendia. Então, se eu me deparasse ali com um testamento, com cláusulas que suscitassem ali interpretações distintas, eu deveria optar pela interpretação que estivesse mais de acordo com a vontade manifestada pelo testador no resto. Perfeito. Estava lá, na lei. Não havia artigo falando isso sobre o contrato de doação. Mas cá para nós existe muita semelhança, né, entre a doação e o testamento. Não se confundem, porque o testamento não é contrato, a doação é. Mas eles são semelhantes, né? Eu deixo gratuitamente para você um carro que eu tenho para depois da morte, testamento.
Eu quero te dar, ainda em vida, um carro que eu tenho. Doação. Liberalidade. São semelhantes, não são? Então, o que se fazia? Pegava as normas do testamento e, analogicamente, se aplicava ao contrato de doação. Analogia. Segundo mecanismo de integração da norma é o costume. Professor, para que vai julgar caso concreto com base em costume. Vai sim, meus amigos. O costume é um dos meios integrativos da norma. Ué. Se não há lei no caso concreto, não tem como fazer analogia, a própria Lindbe me diz que eu tenho que buscar nos costumes. Mas não se assustem, porque a utilização dos costumes é mais comum do que você imagina. Exatamente. Mas primeiro nós temos que entender quais costumes é que podem ser aplicados para a integração de uma norma. E aí entendam o seguinte: para servir de mecanismo de integração, nós vamos considerar costume a prática reiterada e ininterrupta de determinados atos considerados por um grupo de pessoas como normalmente aceitos, necessários e até obrigatórios. De modo que duas são as características essenciais para a aplicação de um costume como meio de integração da norma. Quais? Prática reiterada do ato e senso comum de obrigatoriedade. Nós praticamos esses atos de modo reiterado a tal ponto que muitos aqui acham que esta é uma lei, essa é uma regra. Começamos aqui a aplicar esses atos e para nós é como se fosse lei. Dois requisitos: uso ou prática reiterada de um comportamento, convicção jurídica de que esse comportamento é obrigatório. Existem três espécies de costumes: costume contra legem, costume secundum legem e costume praeter legem. O costume contra legem, embora alguns queiram levantar a ideia contrária, mas isso aqui é bem majoritário, o costume contra legem não pode ser aplicado como forma de integração da norma. Até porque, meus caros, entenda o seguinte: o costume contra legem é aquele que ofende diretamente a norma. Eu integro quando não tem norma. Então, entre um costume e uma norma que está vigente, aplica-se a norma. Nós somos civil law. A fonte direta e imediata é a lei. O que significa que não há que se cogitar a possibilidade de aplicar um costume para a solução de um caso concreto, sendo que esse costume ofende diretamente uma lei que existe. Costume contra a lei não pode ser aplicado. Agora, o costume secundum legem pode. O costume praeter legem pode. O que significa isso, professor? Costume secundum legem é aquele que a própria lei determina a sua aplicação. Costume secundum legem é aquele que a lei expressamente diz: juiz, ao julgar esse caso, leve em consideração os usos e costumes locais. Observe que a lei está dizendo para aplicar o costume. Por isso ele é secundum legem. Considerando isso, meus caros, alguns chegam a dizer que o costume secundum legem não é uma forma de integração. Como assim, professor? Alguns vão dizer que o costume secundum legem não é uma forma de integração porque existe lei, e a lei está determinando a aplicação do costume. Então eu não estou integrando nada. Mais uma vez, quando não há lei, é que eu me valho dos mecanismos de integração.
No caso, a lei. E esta lei está dizendo, aplique os costumes locais. Por isso alguns doutrinadores vão dizer, e eu concordo com eles, que o costume secundum lege, na verdade, não é uma forma de integração. Eu estou aplicando a lei. Ah, professor, mas você vai dizer que existe previsão legal de aplicação de costume para solução de conflito? Está brincando? Não, não estou, não. Artigo 1297, parágrafo 1º do Código Civil. O artigo 1297 do Código Civil vai dizer que eu tenho direito de murar o meu imóvel. Por uma questão de privacidade, por uma questão de intimidade. Eu não sou obrigado a aceitar que o meu vizinho fique aqui olhando para tudo que acontece na minha casa, no meu quintal. Não sou. Uma questão de privacidade, uma questão de intimidade. Eu tenho o direito de valar, de murar o meu imóvel. Só que o mais curioso, e o que muitos desconhecem, e é isso que o artigo 1297 diz, é que eu tenho o direito de murar o meu imóvel e obrigar o meu vizinho lindeiro a compartilhar dos gastos que tive com a construção desse muro. Exatamente isso. É óbvio que ele não vai compartilhar os gastos que eu tive com a construção do muro da frente, né? Nem com o muro de trás, nem com o muro do outro lado. Agora, esse muro que me separa dele, esse muro será nosso. Este muro será condominial. Portanto, eu tenho o direito de levantar esse muro, e se o meu vizinho não concordar voluntariamente em compartilhar os gastos, eu posso obrigá-lo a tanto. Fui lá, falei, vamos construir um muro? Não, eu estou bem aqui, satisfeito, olhando para sua casa, para sua filha, para sua esposa. Quero não. Aí eu fui construir o muro, sozinho. Gastei, sozinho. Fui lá e disse para ele, ó, meu caro, ficou tantos reais, tá? Me dá aí metade. Aí ele vai dizer, filhão, eu não queria. Você construiu porque quis, azar é o seu. Eu tenho o direito de murar e de te constranger a compartilhar dos gastos. Não quer fazer voluntariamente? Não, então eu vou ajuizar uma ação. Vou ajuizar uma ação judicial e vou te obrigar a compartilhar dos gastos. Beleza, professor, isso é novidade para mim, mas eu entendi. Qual a relação disso com o que nós estamos estudando aqui? O parágrafo 1º do artigo 1297 vai me dizer que o valor que o vizinho demandado terá que pagar aquele que construiu será definido com base nos usos e costumes locais. Então, o juiz, na hora de apreciar e de determinar qual é o valor que aquele vizinho tem que pagar para o outro pela construção do muro, ele vai levar em consideração os usos e costumes locais. Costume secundum legem. Outro exemplo de costume secundum legem, artigo 569, vai dizer que o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel. Se o contrato não estipular qual é a data do pagamento, o juiz levará em conta, para saber a partir de que momento que o locatário está inadimplente e a partir de que momento que ele vai sofrer os ônus, as consequências do inadimplemento, o juiz vai levar em conta os costumes locais. Inciso 2º do artigo 569. No contrato de prestação de serviço, se as partes não estipularem expressamente, o juiz fixará o tempo de serviço e a qualidade do serviço conforme os costumes da localidade. As partes fizeram ali um contrato de prestação de serviço, mas não determinaram qual é o prazo que o prestador tem para concluir. E nem qual é a qualidade do serviço que ele tem que prestar. Aí o cara está lá enrolando e está entregando um serviço bem mal feito. Eu vou demandar.
Se no meu contrato não tem prazo para conclusão, não tem descrição da qualidade de serviço que eu aguardo, como é que o juiz vai julgar? Usos e costumes da localidade. Costumes secundum legem. Mas tem os costumes praeter legem. Para muitos, aqui efetivamente nós temos integração. Aqui sim. Aqui temos integração. Aqui temos integração da norma. Por quê? Porque esses costumes não são expressamente recomendados pela lei. A lei não diz para o legislador que, ao solucionar ali a situação, ele deve aplicar tais costumes. Não. Então, não são secundum legem. Mas esses costumes aqui não ofendem a norma. Então, eles podem ser utilizados para integração normativa. Eles podem ser utilizados quando for necessário suprir uma lacuna. O legislador não trouxe nenhuma norma, o legislador também não sugeriu expressamente a utilização de um costume. Existe aqui normas costumeiras, normas consuetudinárias que não ofendem a lei, mas que têm sido praticadas de forma reiterada e que há um consenso de observação obrigatória. Costumes praeter legem. Costumes que estão ao lado da lei. Não são expressamente determinados por ela, mas também não ofendem. Esses costumes o juiz pode utilizar para julgar o caso concreto quando houver lacuna. Professor, dá exemplo. Você já ouviu falar sobre a praxe de cartório? Quando chega lá um sujeito que é analfabeto, não sabe assinar o próprio nome, dele assinar com o dedão, impressão digital? Onde que isso está na lei? Onde que está na lei dizendo que se o indivíduo analfabeto também não souber ou não puder assinar, pegue o dedão dele e marque com a impressão digital? Não tem. Mas essa é uma prática reiterada e absolutamente aceita. Por isso ninguém há de questionar a validade de um documento, a validade de um contrato que seja, porque está lá assinado com a impressão digital da parte. Simplesmente porque não tem autorização legal para tanto. Não. Esse é um costume praeter legem. Não ofende a lei. Pode ser utilizado. Mas o exemplo mais comum de costume praeter legem, sem dúvidas alguma, e eu te desafio, busque aí os mais variados doutrinadores. Quase todos, se não todos os que você buscar, vão citar como costume praeter legem o cheque pós-datado. Normalmente chamado de cheque pré-datado. Mas você não coloca uma pré-data, né? Você coloca uma pós-data. Você pega, vai me pagar aqui por um serviço que eu estou prestando em 5 cheques. E aí coloca o primeiro, bom para 5 de agosto. O segundo, bom para 5 de setembro. O terceiro, bom para 5 de outubro. O quarto, bom para 5 de novembro. E o último, bom para 5 de dezembro. Você sabia que não há nenhuma previsão legal sobre cheque pós-datado? Não há nenhuma autorização legal para a emissão de cheques pós-datados. Pelo contrário, se eu analisar a lei de cheque, eu vou encontrar ali que o cheque ele é uma ordem de pagamento à vista. Então, o cheque é para eu pagar à vista. O que significa que, ao menos em tese, eu poderia pegar todos esses cheques e ir lá e depositar. Porque o cheque é um título de pagamento à vista.
Mas a emissão de cheques pós-datados, desde sempre, foi uma prática costumeira, uma prática reiterada. E talvez alguns de vocês até se assustaram quando eu disse que não tem previsão, não tem permissão legal nenhuma disso. Pelo contrário, essa prática vai de encontro com a natureza do próprio título, que é de pagamento à vista. A maioria acha que, isso aqui a gente faz sempre. Pode fazer, ué. Pode ficar tranquilo. Pode continuar fazendo. Porque, muito embora a lei não permita expressamente a emissão, né, e o pagamento com cheques pós-datados, essa prática se tornou tão comum ao mundo comercial que o judiciário tem entendido que é absolutamente lícita. A lei não autoriza expressamente, mas essa prática também não ofende a lei. Então esse é um costume para éter legem. É uma prática reiterada que se tornou de convicção para a população de que realmente é válida. Chegamos a tal ponto de reconhecer essa prática consuetudinária que, muito embora a lei não regule, não regulamente tal prática, o STJ disse, por força da súmula 370, caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Você poderia, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista, você poderia pegar tudo e ir lá e depositar, pá. Mas essa prática é tão comum que tais atos começaram a gerar conflitos de interesse e o judiciário veio e disse, muito embora a lei não regule expressamente, por conta das normas de usos e costumes, o depósito antecipado de cheque pré-datado caracteriza dano moral. Então, se você fizer, você vai ter que indenizar a outra parte. Costume para éter legem. Terceiro mecanismo de solução de conflito, princípios gerais de direito. Cuidado, não confunda princípios gerais do direito com princípios fundamentais. Aqueles previstos na Constituição, alguns no Código Civil, outros no Código de Processo Civil. Os princípios fundamentais, sejam constitucionais ou infraconstitucionais, têm natureza de lei, tá? Exatamente. Lá em constitucional a gente aprende que existe norma, princípio, norma, regra. A diferença de uma norma, princípio para uma norma, regra é que a norma, princípio, ela é abstrata. Então, em algumas situações se aplica, noutras não. É possível haver conflito de princípio e isso não vai justificar a revogação de um em detrimento do outro. Se houver conflito, eu vou aplicar a ponderação. Uma norma mais abstrata. A regra é uma norma concreta, aplicada ali no caso concreto. Se surgir uma outra regra contrária a essa aqui, a anterior vai ser declarada inconstitucional. Mas entendam, os princípios fundamentais, como eles têm natureza de norma, são fontes diretas, assim como a lei. Portanto, são princípios de observação imediata. Isso não tem nada a ver com princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito, meus caros, são elementos genéricos, componentes do direito que orientam a compreensão do sistema. São entendimentos, são premissas básicas, incita ao povo a moral popular para compreender o próprio direito. Por isso que, com a devida vênia, eu concordo que há sim uma ordem preferencial da aplicação dos mecanismos.
Porque os princípios gerais do direito, eles devem ser aplicados em último caso. Quando realmente não houver outra possibilidade, não tiver como eu me valer da analogia, não tiver como me valer das normas de usos e costumes. Por quê? Porque esses aqui são elementos genéricos. São entendimentos superficiais. Tais como não lesar a ninguém. Isso aqui é claro na sua mente? Que lesar alguém, em regra, é algo errado? Pois bem, então não lesar alguém é um princípio geral do direito. Você consegue perceber que agir de má fé na relação contratual é errado à luz do nosso ordenamento jurídico como um todo? Então, viver honestamente e relacionar contratualmente de forma honesta é um princípio geral do direito. Você consegue entender que eu não posso simplesmente pegar os seus bens ali e utilizar como se fossem meus? Que isso ofende o ordenamento jurídico? Então, dar a cada um o que é seu é um princípio geral do direito. São orientações básicas, são premissas fundamentais para a compreensão, para o entendimento do direito como um todo. Eu costumo dizer que os princípios gerais do direito, meus caros, eles são utilizados cotidianamente no processo legislativo. O que faz com que o Congresso se movimente para a elaboração de uma lei é exatamente os princípios gerais. As ideias gerais do direito considerando o momento social atual, que vai nos instigar à elaboração de uma norma. Por isso eu não posso confundir com os princípios fundamentais. Última forma de integração da norma, equidade. Diz-nos o artigo 140 do novo CPC que o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Professor, explica o que é equidade. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte. Na lacuna de lei, eu posso aplicar analogia, costumes, princípios gerais do direito. Beleza. Pode o juiz também aplicar a equidade, mas com um detalhe. A equidade só pode ser aplicada se a lei expressamente autorizar. Tá? O juiz não pode se valer da equidade se não tiver autorização expressa da própria lei. Por quê? Porque a equidade está relacionada a um senso particular de justiça. Quando eu digo que o juiz pode, no caso concreto, julgar com base na equidade, ele vai julgar com fundamento naquilo que ele acha que é justo. Naquilo que ele, juiz, entende que é o mais adequado. Naquilo que o senso dele, juiz, o senso subjetivo, o leva a crer que é o mais justo. Por isso que a equidade só pode ser aplicada se a lei deixar. Porque se a juizada começa a aplicar a equidade, vai virar um caos, né? Porque o meu senso de justiça é diferente do seu, que é diferente do Beni, que é diferente do Luiz, que é diferente do Manuel. A equidade é um mecanismo de integração da norma, mas só pode ser aplicado se a lei expressamente autorizar. Parágrafo único do artigo 140. Professor, dá alguns exemplos para a gente caminhar logo para o final. Sim, artigo 85 do CPC, um artigo que eu gosto bastante, porque ele fala sobre honorários de sucumbência, né? O legislador vai dizer o seguinte: nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Algumas causas, meus amigos, não tem valor econômico. Eu preciso dar o valor da causa quando eu vou peticionar, é verdade. Mas muitas causas não têm realmente, matematicamente, um valor econômico.
Ou, depois de muito trabalho, o valor é irrisório. E aí, como é que o juiz vai fixar os meus honorários de sucumbência? Em processo civil, a gente já estudou no horário de sucumbência. Tem lá um parâmetro para o juiz fixar, levando em consideração porcentagem do valor da condenação, do proveito econômico decorrente da demanda, mas tem aquelas ações que não têm um valor econômico apreciável. Para uma ação de guarda, você me contratou para eu ajuizar uma ação revisional de guarda? Beleza. Ajuizei a ação e nós vencemos a demanda. Quanto que eu vou receber? De honorário de sucumbência. O que você vai me pagar é outra história. Porque nós temos um contrato, é o honorário contratual. Mas se eu trabalhei bem feito, vencemos a demanda. Quanto que a outra parte vai me pagar? Professor, 10% a 20%. Mas não tem nada, 10% a 20% de zero é zero. Ué. Não tem um valor econômico. Não tem um proveito econômico líquido. Como é que o juiz vai definir? Nesse contexto, o legislador diz, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Ele vai considerar o trabalho que eu desenvolvi. Por estranho, ele trabalhou bastante. Essa causa foi uma causa complicada, uma causa complexa. Então, 5.000 de honorário de sucumbência. Equidade. Equidade. É o senso dele do que é justo me ser pago por honorário de sucumbência. Equidade. Nós também encontraremos a aplicação da equidade como integração da norma, Código Civil, artigo 413, que trata sobre a cláusula penal. Cláusula penal é a famosa multa. Né? As partes podem convencionar na relação obrigacional, notadamente em relação contratual, um valor que será pago a título de multa caso o devedor entre em mora. Caso entre em mora. Beleza. Aí nós estipulamos lá um valor de multa. Show. Só que você cumpriu metade do serviço. Você não cumpriu tudo, está inadimplente, cumpriu metade. Eu vou te cobrar a multa inteira? Artigo 413. A penalidade, essa multa decorrente da cláusula penal, a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Porque nós convencionamos ali 30% de multa. Chegou lá para o juiz, vocês estão loucos? Isso é excessivamente oneroso. Isso é manifestamente excessivo. Não, eu, juiz, porque o legislador me autoriza, com base no meu senso de justiça, no meu senso de adequação, reduzo para 10%. A lei está autorizando a aplicação da equidade. Ok? Para fechar nossa aula, artigo 5º trata sobre interpretação, e ele diz o seguinte: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Quando o juiz interpretar a lei, existe lei, e quando ele interpretar a lei, ele deve levar em consideração os fins sociais da norma e as exigências do bem comum. Ok? Meus caros, terminamos aqui mais um bloco dos nossos estudos sobre LINDB. Voltaremos no próximo bloco para falar sobre a aplicação da lei no tempo e a aplicação da lei no espaço. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.